Buenas! Nesse vídeo a gente vai ver como que a gente faz o hedging usando o DV01. No outro vídeo a gente viu o que era o DV01, ou também conhecido como Dollar Duration, que é basicamente uma medida de quanto é a variação do preço de um título de renda fixa para uma variação de 1 basis point, um bips, como também se chama, ou 0,01% da taxa de juros. Então, se a taxa de juros, o yield to maturity, que é a taxa de rendimento, variar 1 basis point, ou seja, 0,01% para cima ou para baixo, o DV01 vai dizer qual que vai ser a variação em dinheiro, por isso dólar, em dinheiro do preço do título de renda fixa ou de uma carteira de renda fixa. Então a gente vai ver como que a gente calcula ou como a gente faz um hedge usando essa informação do DV01. Então, se vocês tiverem calculado o DV01 ou pegarem alguma tabela, um site ali, o DV01 do título renda fixa, a gente consegue calcular o quanto, por exemplo, de contratos futuros a gente tem que comprar. Falando de contrato futuro de DI, por exemplo, aqui no Brasil, negociado na B3, para fazer o hedge dessa posição. E qual que é o hedge? Qual que é o objetivo desse hedge? Olha, você tem uma carteira de renda fixa, o meu risco, já que essa carteira está comprada, é o juros subir, porque se o juros subir, o preço da minha carteira, o valor da carteira, cai. Porque preço e taxa de juros têm comportamento inverso. Então, se sobe os juros, o valor da minha carteira de renda fixa, ou do título de renda fixa, ou fundo de renda fixa, cai. Então, um hedge para isso é você comprar futuros de taxa DI. Então, porque aí se cair, ou melhor, se subir a taxa de juros, o preço, o valor do contrato futuro sobe e isso vira uma compensação. Então, a gente faz o que a gente chama de compra taxa DI, ou compra futuro de taxa DI, ou o contrário, vende PU de contrato futuro de taxa DI. Porque é o oposto. Então, se eu compro taxa, eu vendo o preço, até porque eles são comportamentos inversos. Então, vamos ver como que a gente faz isso? Aqui, só para relembrar rapidinho, o DV01 a gente extraiu de duas maneiras. Primeiramente, a gente partiu aqui da duration modificada e chegou nesta fórmula aqui do DV01, tá? Lembrando que o DV01 vai ser uma medida de variação de preço ou valor da carteira, só que especificamente para uma variação, para um delta yield to maturity, tá certo? Ou para uma variação do rendimento de 0,01%, que é um basis point. E fizemos essa mesma conta aqui. Então, usando a duration modificada, para calcular o DV01 é simples. Pega o preço, multiplica pela duration modificada. Relembrando, duration modificada é a duration que a gente calcula tradicionalmente, é do Macaulay, dividindo por 1 mais o yield to maturity. O yield to maturity que foi usado para calcular essa duration do Macaulay. Então, pegou o preço vezes a duration modificada vezes o 0,01%. Um jeito alternativo é pegar e calcular os preços na raça, variando a taxa. Então, a gente varia o yield to maturity em mais 0,01%, varia em menos 0,01%, calcula as variações dos preços e faz a média dessas variações absolutas, ou seja, como se fosse em módulo. A gente tira o sinal negativo, até porque se você não fizer isso daí, um vai ficar positivo, o outro negativo e se compensa. E não é isso, a gente está calculando aqui a média das variações, porque na curva da relação entre preço e yield to maturity, essa é uma curva convexa, tá certo? Então, o comportamento para uma elevação da taxa de juros é diferente do comportamento para uma queda da taxa de juros. Muito bem, então, feito isso daqui, a gente vai ver aqui como fazer esse hedge. E, de novo, lembro que a variação do preço, tá certo? Pode ser dado como que o nosso DV01. Então, só que para o caso específico de 0,01%.
Então, partindo daí, para a gente fazer o nosso hedge, o que eu faço aqui? O que eu fazer o hedge de renda fixa? Eu quero que a variação do preço, e aqui nesse aqui pode ser, esse P pode ser o preço do título da renda fixa, ou o valor da carteira de renda fixa, tá certo? Então pode ser uma coisa ou outra. Então eu tenho esse preço desse título ou o valor da carteira, pode ser um fundo também de renda fixa, tá? Afinal, um fundo é uma carteira. E eu quero que essa variação seja igual. Essa variação é função da variação do yield to maturity. Então, opa, deu uma balançada geral aqui, peraí, deixa eu arrumar aqui. Então, aqui eu vou ter uma variação do meu yield to maturity, tá certo? Então, vai mudar a minha taxa de juros. É quando vocês escutam, o Banco Central subiu a taxa em mais 0,25, mais 0,5%. A gente está falando disso daqui. Então, isso daqui pode ser, por exemplo, colocar aqui, por exemplo, uma elevação da Selic. Então, vamos dizer que a Selic suba 1,5% e sobem todos os rendimentos ou taxas esperadas de retorno, sobam também 1,5%. Tá? E aí eu quero fazer que isso seja igual ao quê? Então eu vou usar contrato futuro, então quero que seja igual à variação do contrato futuro. Então esse ΔF é a variação do PU, do preço, tá certo? Do contrato futuro. De taxa de juros DI, tá certo? Só que é variação de um contrato, tá certo? Então, vezes o que eu vou chamar de Q, e esse Q aqui é a quantidade de contratos futuros que a gente vai, no caso, comprar. Tá joia? Então, uma observação, como esse hedge aqui, ó, esse hedge, essa proteção, hedge contra aumento da taxa de juros, tá certo? É o nosso yield to maturity. E se eu quero me proteger contra isso, eu compro. Então, a gente tem que comprar futuros de taxa DI nesse caso. Tá joia? Compra futuro, compra taxa ou vende PU. É a mesma coisa. Como o ativo objeto é taxa, então a gente vai falar comprar taxa, porque se a taxa subir, eu estou protegido aí dessa elevação, tá certo? Eu ganho a diferença aqui. Muito bem. Então, para calcular isso daqui, eu vou escrever, agora eu vou voltar para cá, ó, e eu tenho que esse ΔP, que é escrito dessa forma, eu posso escrever como o DV01, tá certo? Então, eu escrevo aqui como DV01, deixa eu usar uma outra coisa, não, vou colocar aqui por enquanto,
Então eu posso escrever daqui para cá, ó. Então vindo para cá, eu tenho que o DV01 da minha renda fixa, eu vou chamar aqui do P para a gente diferenciar, tá certo? Vai ser igual ao DV01. E aí a gente tem que calcular aqui do contrato futuro F, tá certo? DV01 de um contrato, vezes esta quantidade. Tá joia? Ou seja, ficou fácil. Se vocês conhecem o DV01 de um título de renda fixa, da sua carteira de renda fixa, você conhece o DV01 do contrato futuro, aí é tranquilo. A minha quantidade de contratos para comprar, então a minha quantidade Q vai ser igual, olha aqui, ó, manda o DV01F para cá, então vai ser o DV01 da nossa carteira de renda fixa, do título de renda fixa, sobre o DV01 do contrato futuro. Então tá aí, acabou. Nossa, que rápido, fácil, mas essa é a beleza, inclusive, de você usar aqui o DV01. Então, o quanto você vai ter que comprar aqui, ó, essa quantidade é definida assim. Então, tá aqui. A quantidade que eu preciso comprar é facilmente calculada, pegando o DV01 da nossa carteira de renda fixa, do título de renda fixa, aí depende da situação, até do fundo de renda fixa, pelo DV01 do contrato futuro de taxa DI que a gente está usando, ou que a gente escolheu, para servir como referência para fazer o hedge. Tá ok? Só isso. Por isso que muita gente gosta de usar o DV01 como uma medida, ter uma referência, por isso que ele é um número que é publicado. Agora vamos desenvolver essa fórmula aqui um pouco mais, até para entender por que isso daqui funciona e bem. Então, se eu pegar esse DV01 aqui, eu posso escrevê-lo da seguinte maneira. Voltando até, olha aqui, ó, é o preço vezes a duration modificada vezes a variação do yield to maturity. Então, é o preço da carteira de renda fixa vezes a duration modificada da nossa carteira de renda fixa, tá certo? Vezes uma variação de, aqui eu vou até fazer em outra fórmula aqui, em outra cor, uma variação de 1 basis point, ou 0,01%. E aqui no contrato futuro, DV01 de um contrato futuro é o PU, preço aqui do nosso contrato futuro, tá certo, de taxa DI, que é para um deles, né, vezes a duration modificada do contrato futuro, vezes o 0,01%, vezes a quantidade Q. Então, tá aqui. E aí é o seguinte, e olha a beleza, olha porque usando o DV01 é legal. Porque ele cancela. E aliás é o seguinte, quando eu estou fazendo esse hedge aqui, essa variação da taxa de juros vai ser cancelada nessa brincadeira. Então, inclusive, eu coloquei aqui o DV10. Eu posso fazer também, não com onde está DV01, eu posso fazer com DV10. Ah, não tenho DV01, mas tenho DV10. Legal, põe o DV10 aqui e funciona. Tá joia? Até porque a variação, o que é o DV10? É o dollar duration, ou a variação do preço, para uma variação de 10 basis points. Só que quando eu vou fazer o hedge aqui, essas variações, usando a duration modificada, elas se cancelam. Então, fica fácil.
E aí eu já consigo escrever isso da seguinte maneira. Então eu já vou isolar o Q aqui. Então essa quantidade Q vai ser o preço do nosso título de renda fixa vezes a duration modificada desse título, desse preço, sobre, e agora vem a informação do contrato futuro, que é o PU do contrato futuro, no nosso aqui do futuro de DI, que é o que a gente está falando, tá certo? Vezes a duration modificada desse contrato futuro. Essa, inclusive, é a mesma fórmula que a gente desenvolveu para a hedge de renda fixa em outro vídeo que a gente explica isso. Tá ok? Então, você tem essa... Então, pode calcular assim, chega na mesma fórmula que a gente já desenvolveu para a hedge de renda fixa. E não é por acaso. A beleza é justamente que eles cancelam. Se você fizer o cálculo com DV10, vai chegar na mesma coisa aqui. Então, não tem problema, fiquem tranquilos quanto a isso. E aí, se quiser, a partir daqui, você pode desenvolver ainda mais. Desenvolver ainda mais, o que eu quero dizer é o seguinte, olha, você tem o preço aqui do título da carteira, vezes a duration modificada dessa carteira, e aí eu vou usar uma característica do nosso preço aqui do contrato futuro. A gente tem a seguinte relação aqui. Então eu tenho aqui o preço do contrato futuro, tá certo? A cotação dele, vezes a duration modificada, ela é dada justamente por o quê? Olha aqui, ó, é a duration do Macaulay sobre 1 mais o yield to maturity. Então, é 1 mais a taxa. O que é o nosso o yield to maturity? É a taxa DI futura aqui desse contrato, tá certo? Então, aqui você divide por isso. E a duration, e aí eu vou usar uma característica. A duration de um título zero cupom e o contrato, nosso contrato futuro é um título zero cupom, tá ok? Ou seja, ele só paga 100 mil na data de vencimento. Então não tem nenhum fluxo intermediário. Então aqui no numerador é o prazo até o vencimento do contrato. Tá joia? Então, olha que legal. Eu tenho a taxa DI, eu tenho prazo até o vencimento, eu tenho o PU, não preciso nem calcular a duration multiplicada, que a duration multiplicada sai aqui. Tá joia? Calculado simplesmente dessa maneira. E por que isso? Vou até anotar aqui, ó. Duration de um título zero cupom quer dizer que não paga juros intermediários, é igual ao prazo de vencimento do título. E, novamente, o contrato futuro é como se fosse um título zero cupom. Então, com essa forma aqui, não tem a duration modificada do contrato futuro. Beleza. Qual que é o prazo de vencimento? Tá certo? Só que é uma coisa, né? Então, aqui, ó, taxa DI futura ao ano, prazo de vencimento aqui, ó, em anos, tá? Então, cuidado com isso. Deixa eu até colocar a cor aqui diferente. Esse prazo de vencimento aqui em anos. Tá joia? Então, ano aqui. Então, vou colocar aqui. Ao
ano, taxa ao ano, prazo aqui em anos, está casado bonitinho. Beleza. Então, ó, pô, usando essa relação, hoje a gente já tem rapidinho a duration do título do contrato futuro, por ele ser zero cupom, é o prazo de vencimento. A duration modificada é o prazo de vencimento sobre 1 mais o rendimento do título. O rendimento do título é a taxa DI futura, já que é o contrato futuro. Tá aí, fechou. Rapidinho. Então, se a gente tiver informação do nosso título, eu escolho, e aí é uma escolha de vocês, tá ok? Vocês vão escolher o contrato futuro que mais se adequa ali em relação ao prazo, à liquidez, tá certo? Muitas vezes a sua carteira é de longo prazo. Se você conseguir igualar o teu prazo aqui com esse da duration aqui de cima, beleza. Então, o ideal seria isso. Então, você olhar a duration ali do seu título de renda fixa e achar um contrato futuro de mesma duration. Talvez você não vai encontrar, dependendo do prazo desse daqui, você não vai encontrar esse daí disponível na bolsa. Então você pega um prazo intermediário um pouco menor, veja se tem liquidez até. Isso é importante, ver se seus títulos têm liquidez, é importante, você não sair comprando qualquer coisa ali, porque depois você quer desmontar a operação e você não vai conseguir. Então procura um título um prazo um pouco menor ali e tal, que tenha liquidez. Só que aí mais para frente você vai ter que pegar e desmontar. Então refaz aquilo e coloca outro título aqui para fazer hedge. Ou você já passou por aquela situação do hedge e tal mais complicada do risco, e aí você desmonta toda essa operação e toca a carteira assim. Aí depende muito do ambiente que você tá vivendo e do objetivo desse hedge. Tá joia? Mas vejam que a gente consegue calcular dessa forma aqui, tranquilamente. E é por isso aqui, ó, por causa dessa relação que a gente tem, pegando os DV01, rapidamente a gente já tem essa razão aqui para fazer o hedge ou calcular essa quantidade. Vamos lá no Excel fazer uma continha sobre isso? Estamos aqui então no Excel. Esse título aqui é o título que eu já construí no exemplo anterior, tá ok? Do outro vídeo. E agora eu vou pegar para fazer o hedge. E para fazer o hedge, o que eu faço? Vou pegar aqui um contrato futuro. Eu peguei aqui um de taxa 7,75, um vencimento de 2 anos. E aqui eu vou calcular o PU desse contrato futuro. PU do futuro. Então, para calcular isso daqui, eu vou pegar 100 mil, 100 mil, equivalente a 100 mil reais, divido por 1 mais a taxa, DI, que é a taxa futuro, aí que eu pego a cotação, elevado a 2, que são 2 anos. Normalmente esse contrato é dado em dias úteis. Eu estou trabalhando com 2 anos aqui, você pode trabalhar com 504 dias úteis, mas aí divide por 252 para transformar em anos. Então tá aqui, ó, esse seria o PU desse contrato futuro, vocês acham também na cotação na B3. E aí você vai achar aqui nossa quantidade para comprar, tá certo? Para fazer o hedge. E essa quantidade, o que eu faço? Eu tenho que calcular o DV01. Então, vamos lá, DV01 do contrato futuro. Esse DV01, como eu calculo? Eu pego a duration modificada desse título, tá certo? Vezes o preço, vezes 1 basis point. Então, tem aqui, eu vou abrir aqui a fórmula que eu usei aqui para calcular na renda fixa, na nossa carteira renda fixa do exemplo. Então, peguei o preço da carteira, vezes a duration modificada, vezes 1 basis points, que é o 0,01%. Tá? Então eu vou até colocar aqui. Isso é 1 bips ou 1 basis point. Tá ok? Então, para calcular esse DV01, eu preciso da duration, da DMOD do contrato futuro, da duration modificada. Essa duration modificada,
Como eu calculo? Tá aqui. É o prazo de vencimento, já que é um título zero cupom, dividido por 1 mais o yield to maturity, que é essa taxa DI futura, que é a taxa de rendimento. Então, tá aqui. Deixa eu até copiar aqui a formatação. Pronto. Então, aqui é essa nossa duration modificada. E o DV01 desse título, eu pego aqui o valor do título, vezes a duration modificada, vezes, agora eu vou pegar e multiplicar pela essa variação, esse nosso 1 basis points, ou 0,01%. Então está aqui o nosso DV01 é 15,99. Só mudar a ordem aqui, para colocar essa quantidade aí no final. Então, pronto. Feito isso daqui, minha quantidade para comprar vai ser o quê? Vai ser o DV01 do nosso título renda fixa, que a gente viu ali na fórmula, sobre o DV01 do nosso contrato futuro, tá certo? Então eu só preciso calcular de um contrato, porque eu quero saber justamente a quantidade aqui que eu quero comprar. Então, fazendo a conta, tá aqui. Dessa maneira, eu preciso comprar 12 contratos. Então, vou até anotar aqui, ó, 12,14 contratos futuros, tá? Então, tem um percentual, então vou comprar uns contratos mini aí para chegar nessa quantidade, colocar o DV01 é futuro, esse demod não tem uma medida. Então, tem esses 3 dados aqui que eu vou... uma corzinha aí para dizer que ele é diferente. Epa, não era isso que eu queria. Cor automática, eu quero mudar o fundo. Pronto, agora sim. E aqui, finalmente, esta aqui é a quantidade que eu quero sim comprar para fazer o nosso hedge e estarmos protegidos da variação da taxa de juros. Tá joia? Então aí a gente vai ter essa relação. Subiu um, caiu outro e vice-versa. E essa coisa vai deixar a nossa carteira protegida. Então, se o juro subir, a gente vai ganhar dinheiro neste contrato futuro, tá certo? Esse dinheiro que a gente vai ganhar vai compensar a perda que a gente vai ter no preço ou no valor da nossa carteira. Mas simplesmente fazendo isso, a gente já está aí protegido e essa é a quantidade que vai nos garantir. Sempre é bom nesse tipo de análise dar uma olhada e às vezes vai ser necessário algum rebalanceamento. Lembrando que esse tipo de hedge com a duration, ele funciona para pequenas variações da taxa de juros. Então tudo que a gente está fazendo é um hedge com duration. Então ele vale para pequenas variações da taxa de juros. Se as variações forem maiores, além da duration, a gente vai ter que colocar o componente da convexidade. Então, além de usar o que a gente já fez no DV01, ou com essa relação aqui, a gente teria também que ajustar essa quantidade para algum ajuste da convexidade. Tá ok? Que a gente fala aí no vídeo sobre hedge que envolve a convexidade. Mas com o hedge DV01, tá aí feita a lição de casa com o nosso contrato futuro para fazer o hedge contra a alta de preço. Então, ganho o que eu perco de um lado aqui, vou ganhar deste lado aqui dos contratos futuros, tá joia? E que vai compensando e vai nos protegendo a carteira, tá ok? Muito bom, pessoal, tá aí como que a gente calcula a quantidade necessária e faz um hedge. Vocês vejam que é simples, usando a medida DV01, e entendendo ainda mais porque ela é uma medida bastante popular para quem trabalha com renda fixa, e quando vocês encontram ali ele na frente, sabe que é fácil calcular e trabalhar com ela, tá bom? Até mais!